pedir, por favor, que alguém fique de olho para saber se está gravando ou não, se alguém saiu ou não, porque eu vou fazer a tela ficar a maior possível, né? Eu não sei como é que vocês estão vendo essas aulas, se é por laptop, se é por smartphone. Se alguém estiver tendo problema, por favor, avisar, tá? Opa, não, aqui não. Estou assim meio atrapalhado, porque terças e quintas eu dou 2 aulas, acabei de dar uma, estou dando outra agora, só um momentinho. Então, pessoal, já está gravando. Nessa sessão, que não está coberta no livro do Harrington, no livro texto, nós vamos aproveitar que a gente, na aula passada, terminou a aula estudando espalhamento de uma onda plana por um cilindro. Nós vamos agora refazer esse problema, só que utilizando uma técnica numérica. Antes que alguém pergunte, mas para que fazer isso? Não, realmente não precisa, já tem solução analítica, mas é uma geometria muito simples e que favorece a gente apresentar as principais características, as principais ideias desse método, que é muito utilizado pela turma de antenas e de espalhamento, que é o método dos momentos, ou seja, a solução, ou uma linguagem mais elegante, né, a avaliação numérica de uma equação integral, utilizando esse método dos momentos. Já ressaltando que o método dos momentos ele não se aplica só em equações integrais. Qualquer operador linear pode ser resolvido utilizando esse método dos momentos. Aqui, na próxima aula, a gente vai particularizar para equações integrais. Tá? E isso não está coberto no livro texto. As nossas notas de aula são muito superficiais, não dá para falar de método dos momentos em 2 aulas. Então, a gente só vai aqui dar uma leve pincelada. Então, eu listei aqui algumas referências, são referências que eu conheço. Então, eu listei aqui uma que talvez seja a mais indicada para o nosso contexto, é o livro do Balandes. Lá no capítulo 12, ele apresenta o método dos momentos, provavelmente muito melhor do que é feito nas notas de aula, e, se não me engano, inclusive, particularizado para o espalhamento de uma onda plana por um cilindro condutor elétrico perfeito, que é o nosso caso. Outro livro que é muito bom, e é mais amplo no sentido de que ele resolve outros problemas, não só usando o método dos momentos, mas também elementos finitos. Então, para o pessoal que for trabalhar com elementos finitos, tem esse livro aqui do Mitra. Na verdade, é mais desses dois aqui, não. O Mitra já é um professor, que é esse Computational Methods. Vocês acham esse livro em PDF na internet com facilidade. Então, em particular, o capítulo 2 trata desse problema, exatamente desse problema, de uma maneira muito mais, muito melhor do que o Balandes, por exemplo. Tá? E, para não falar do Harrington, deixar de falar do Harrington, o Harrington foi um dos pioneiros na utilização de método dos momentos para a solução de problemas de espalhamento. Tá? No livro de 1960, ele não trata do assunto, mas ele tem um livro que foi escrito no final da década de 1960, essa versão aqui é a versão reimpressa, né? Onde ele mostra, ensina de uma maneira bem simples, né? Não muito profunda, mas é um livro fino. Ele mostra como utilizar o método dos momentos para o cálculo de campo eletromagnético espalhado. E um dos capítulos, o capítulo 3 desse livro, é dedicado a esse problema também. Então, não é porque no livro do Harrington não tem que ele não entenda do assunto. Muito pelo contrário, ele foi um dos pioneiros, inclusive ficou famoso por causa disso, não só por causa do livro, mas também por causa da pesquisa que ele conduziu nessa área. Ele também era fera em método dos momentos. Tá? Então, para particularizar, o problema é muito específico. É uma onda plana com polarização TM, ou seja, o campo elétrico só tem componente na direção Z. O campo elétrico da onda incidente, né? O campo magnético, por sua vez, não tem componente na direção Z, por isso que a solução é TM em relação a Z. Esse problema tem solução analítica,
a gente estudou na aula passada, basta fazer nas nossas fórmulas passadas o θi, o ângulo de incidência, π/2, ou seja, incidência normal, e não faz sentido, mesmo numericamente, não faz sentido você resolver esse problema com uma direção arbitrária, como foi sugerido por alguém na aula passada. No caso do cilindro ter seção reta circular. Se fosse uma seção reta arbitrária, faria todo sentido você ter uma direção arbitrária, porque dependendo de como a onda incide de chapa num quadrado, né, ou na quina de um quadrado, dependendo, isso vai mudar o resultado. Mas no caso do cilindro circular, não faz sentido. Então a gente especificou o vetor K tendo apenas componente na direção X. Tá? Que é o mesmo problema que vocês têm que resolver no trabalho computacional. E é esse problema que a gente vai resolver hoje, hoje na próxima aula, só que de maneira numérica. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Se tudo correr bem, nesta aula e na próxima, talvez eu consiga responder a pergunta que o Elvésio fez há umas 2 aulas atrás, que ele falou assim, puxa vida, mas por que você passa esse problema, não sei se foi o Elvésio ou o André, por que você passa esse problema de onda plana, por que você não põe uma fonte arbitrária? Daria para fazer com fonte arbitrária, desde que fosse uma fonte de corrente infinita e na direção Z para ser TM. Então a gente não vai resolver o problema TE aqui, a gente vai resolver só o problema TM. Então, desde que a fonte seja TM, daria para adaptar, que a gente vai mostrar agora, e aproveitar boa parte daquilo que vai ser ensinado na aula de hoje e na próxima. Eu não vou entrar em detalhes, se eu lembrar, né, eu vou falar assim, tá vendo? Se fosse uma fonte arbitrária, isso daqui teria que ser modificado assim, assim, assado, mas o resto, que é a grande parte, permanece inalterado. Alguma pergunta? Antes de prosseguirmos? Então, vamos lá. Então, colocar alguns comentários antes de partir para resolver o problema. Então, antes do método dos momentos, a gente vai falar sobre as equações integrais associadas a esse problema e com um pouquinho de modificação aqui e acolá, na verdade, associadas a qualquer problema cilíndrico, no caso TM, tá? Aqui é só para o TM. Então, o campo total será decomposto como campo incidente, gerado pelas fontes externas, e campo espalhado, que vai ser interpretado quando a gente aplicar o princípio da equivalência, tirarmos o obstáculo fora, colocarmos no lugar as correntes equivalentes. Esse campo espalhado vai ser interpretado como o campo radiado pelas fontes equivalentes, que no nosso problema são desconhecidas. A gente vai resolvê-las mais tarde usando o método dos momentos. No nosso caso, esse campo externo, esse campo incidente, é fornecido. A gente dá uma equação para ele. Fasor campo elétrico é igual a fasor campo magnético é igual a, no caso vai ser a onda plana. Se fosse uma fonte de corrente elétrica infinita, você teria que calcular isso integrando a fonte, usando a função de Green bidimensional do espaço livre, e isso ia te dar o campo incidente, só que numericamente. É isso que você teria que modificar caso fosse dada uma fonte externa TM, porque aqui a formulação é só para TM. Se fosse dada uma fonte externa de tal maneira que o problema continuasse TM em relação a Z, o que você teria que fazer? No lugar onde aparecer EI ou HI, você vai trocar por uma integral, que vai ter lá a função de Green bidimensional do espaço livre, e a corrente que te gera essa solução TM e que fornece numericamente o EI e HI. É isso. Aqui vai ser mais fácil porque o EI e o HI vai ser dado por uma equação. Caso contrário, você tem que calcular uma integral e achar ponto a ponto, onde for necessário, as componentes e os valores dessas componentes do EI e do HI. Fora isso, o resto é a mesma coisa.
Então, como já foi antecipado, vamos aplicar o princípio da equivalência, porque, afinal de contas, a função de Green que a gente tem é do espaço livre, então não pode ter o cilindro presente. A gente vai tirar esse cilindro fora. No vácuo que vai ficar, a gente preenche com o mesmo meio externo, perdão, e no lugar do cilindro, na superfície onde antes havia o cilindro, nessa superfície cilíndrica, agora a gente vai pintar essas correntes superficiais, essa distribuição superficial de corrente elétrica. E por causa da polarização, da orientação do campo, essa corrente elétrica JS equivalente só tem componente na direção Z. A solução, como já foi antecipada, é TM. E aí a gente vai resolver, né? A gente vai somar campo incidente, campo espalhado, na superfície, onde antes havia o cilindro, né? A superfície do cilindro, e vamos impor as condições de contorno. E quais são as condições de contorno? A descontinuidade que você tem na componente tangencial do campo magnético, já que dentro vai ser campo nulo, é proporcional à densidade de corrente que você tem nessa superfície, que no nosso caso é a JS desconhecida por enquanto. Ou você pode falar que não, eu quero aplicar a condição na componente tangencial do campo elétrico. E aí, no caso, a condição de contorno é a componente tangencial do campo elétrico total, tem que ser nula, nessa superfície em ρ igual a A. Ρ igual a A porque a gente vai assumir seção reta circular. Mas poderia ser um triângulo, por exemplo. Aí seria na superfície do triângulo. A gente não poderia escrever desse jeito aqui. Opa, deixa eu colocar o ponteiro. Esqueci do ponteiro. Mas por ser um círculo, basta falar ρ igual a A, a gente entende que é na superfície do cilindro. Nós vimos da unicidade, lá no capítulo 3 do Harrington, que para a solução ser única, o que precisamos? Pergunta, revisão. Ou que as componentes tangenciais do campo elétrico sejam contínuas, ou do magnético, ou parte de um, parte do outro. Isso. O ou está certo. O errado foi o contínuo. Que as condições de contorno sobre as componentes tangenciais ou do campo elétrico, ou do campo magnético, ou de um em parte da superfície e do outro na outra, não é contínuo, sejam satisfeitas, sejam impostas. Por exemplo, aqui não tem continuidade nenhuma, porque dentro é zero. Então não é contínuo, é impostas, satisfeitas. E no nosso caso, as condições são essas. Beleza? Ou seja, do que foi dito, ou esta daqui são suficientes para resolver o problema. Eu não preciso impor as duas. Basta impor uma delas, desde que seja imposta em toda a superfície do cilindro. Isso vai significar daqui a pouco que, impondo uma ou a outra, eu chego em equações diferentes. E é verdade. Neste caso, nós vamos ter duas possíveis equações que te dão a solução. Uma delas até pode ser mais eficiente do que a outra, do ponto de vista numérico, mas são duas possibilidades. Uma a gente vai chamar de equação integral do campo elétrico e a outra vai ser equação integral do campo magnético. Tá? E aí, qualquer uma delas, ou até melhor, uma combinação linear entre elas, pode ser usada para te dar a solução. Tá? Então, primeiro vamos desenvolver cada uma delas. Se não me engano, vamos começar pela equação integral do campo elétrico e depois a gente vai para a equação integral do campo magnético. Vamos particularizar para polarização atual, que vai te dar uma solução TM, como já foi discutido. Então é particular. Se a gente tivesse uma solução TE, teríamos que recomeçar tudo de novo. Nós não vamos fazer isso aqui no curso. Então, na verdade, você já observa que para esse problema bidimensional, o caso mais geral são 4 equações integrais.
uma do campo elétrico para polarização TE, outra do campo elétrico para polarização TM e depois outras duas para do campo magnético. Tá? Aqui só vamos ver duas delas, ambas para polarização TM. E aí, ó, essa é a tabelinha de sempre que vai nos ajudar a montar o problema. Lembrando que neste caso particular não há derivada em relação a Z. Então, onde aparece aqui derivada em relação a Z, você zera. Então, no final, só vamos ter três componentes vetoriais. É Z, H-ρ e H-φ. Onde destas três, as importantes são as tangenciais à superfície. O EZ e o H-φ. A gente não vai precisar do H-ρ. Tá aqui só para manter tudo o mais geral possível. E observa que quando a gente impuser a condição de contorno na componente tangencial do campo elétrico, o campo elétrico em questão é o EZ. Ele é proporcional ao potencial psi. Isso vai te dar uma equação. Quando a gente colocar aqui a condição de contorno imposta sobre o campo magnético tangencial, repara, o campo magnético tangencial em questão vai ser o H-φ. E aqui tem uma derivada. Isso vai fazer com que a equação integral para o campo magnético seja diferente da equação integral para o campo elétrico. Beleza? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Antes de mudar de transparência, alguma pergunta? Vamos prosseguir. Então, o campo incidente a gente conhece. O campo espalhado a gente não conhece. Mas a gente sabe que do princípio da equivalência ele é dado pela radiação das correntes equivalentes, JS, que você tem aqui no caso bidimensional, ao longo do perímetro da seção reta do cilindro. E no nosso caso super particular, essa seção reta é circular. O fato dela ser circular vai facilitar as manipulações, né? Se fosse um perímetro arbitrário, vocês já viram que numericamente, vetorialmente, ia ficar mais difícil. Não difícil, mas um pouco mais chato de descrever essas coisas. Mas como aqui é um círculo, vai ser fácil fazer a demonstração do que a gente quer. Tá? Então, na verdade, a gente vai sempre desenhar uma figura bidimensional da seção reta, mas lembra que o problema é tridimensional, tá? A gente chama ele de bidimensional porque as coisas não variam com Z, mas é um cilindro, não é uma folha de papel com uma onda passando por cima dela, beleza? E a gente viu que esse campo espalhado é dado por essa integral aqui. Não vou repetir de novo. A gente viu isso na seção 5.10.3. Onde apareceu aqui a função de Green bidimensional. Como a densidade, no nosso caso, é superficial, em 3 dimensões, lembrando que a integral em Z já foi feita, por isso que apareceu essa função de Hankel, acaba que a única integral que fica faltando para ser avaliada é esta no perímetro do seu cilindro, que aqui é um círculo. E o potencial, no caso, o nosso potencial vetor magnético A, que só tem componente na direção Z, vai ser dado por essa integral. Uma vez obtido o seu potencial, repara, uma vez obtido o potencial desta integral, você volta na tabela anterior, estou voltando para trás, e você tem o campo espalhado. O campo espalhado, definido de maneira analítica, através daquela integral, mais o campo incidente que você conhece, aí você vai e impõe as condições de contorno em ρ igual a A. Se por acaso a fonte fosse fornecida, ao invés da gente falar, isto é uma onda plana, isto é, na verdade, um campo incidente fornecido por fontes externas que você coloca aqui, desde que elas sejam TM. O que você teria?
uma integral igualzinha a essa. Igual. Só que a gente tiraria o S, porque isso aqui não seria mais o espalhado. No lugar do S, a gente colocaria um I. Esta corrente é conhecida, porque é a fonte, você fornece. Ou seja, essa integral você avalia. Se a integral puder ser avaliada analiticamente, no final você tem uma fórmula para esse potencial. Caso contrário, você vai ter que resolver numericamente. E aí você vai e substitui numa tabela igualzinha a essa. Só que aí o que isso vai te fornecer não é o campo espalhado, e sim o incidente. Mas ele é conhecido, você tem como calcular o valor. Você vai observar esses dois campos na superfície e impor as condições de contorno. É só isso que muda caso, ao invés da onda plana, tivéssemos fornecido fontes externas ao cilindro. Tá? Desde que todas sejam TM. Alguma pergunta sobre esse comentário? Aqui não é tão complicado assim, porque o campo incidente foi fornecido. Você tem uma equação para ele. Então, a maior complicação vai ser em cima da manipulação deste termo aqui. Ó. Lembrando que isso aqui já foi visto lá na seção 5.10. Tá? A gente não vai repetir tudo de novo. Esse Hankel multiplicado por μ dividido por J4 é a função de Green bidimensional do espaço livre. É a Hankel de ordem zero e de segunda espécie. A integral vai ser no contorno do cilindro, que no caso é um círculo, então o infinitésimo de arco, que aqui eu estou representando de uma maneira geral por DL linha, porque linha para coordenadas da fonte, ρ', vai ser, no nosso caso, A, que é o raio do círculo, vezes D'. E aí você vai ter uma integral que vai ser avaliada com com variável de integração φ'. Alguma pergunta, pessoal? Bom, então, prosseguindo. Precisamos obter o potencial que fornece o campo espalhado, só que para obter esse potencial, ou seja, para obter o campo espalhado, antes a gente precisa calcular que corrente é essa, que a gente não conhece. Tá? Então precisamos encontrar essa corrente que é igual a essa relação aqui. Então, para isso, vamos impor as condições de contorno. E da unicidade a gente viu que precisa ou impor a condição na componente tangencial do campo elétrico ou na do campo magnético. A gente vai começar com a do campo elétrico. Depois a gente impõe essa de cima. A primeira é essa daqui. Ó. Então vamos começar. Campo incidente. O campo incidente é conhecido. É dado pela onda plana. Quando ρ for igual a A, esse campo Z é elétrico na direção Z incidente tem que ser igual ao negativo do espalhado. Porque assim a soma dos dois dá zero quando ρ for igual a A. É isso que a condição de contorno te impõe. O incidente é conhecido, mas o espalhado não é. Mas a gente sabe da tabela anterior que menos a componente Z do campo espalhado é igual a J⍵ vezes o potencial πs. Ou seja, a equação integral é isto daqui, ó, vou cá em cima, esta integral, quando observada, quando ρ apontar, descrever um observador, um ponto na superfície do cilindro, tem que ser igual a este cara no mesmo ponto. Este cara é uma onda plana, então você conhece o valor dele direto de uma fórmula, de uma equação. Se tivesse fonte externa, você teria que integrar uma integral parecida com essa e achar o campo naquela posição e igualar a isso daqui. A componente Z do campo elétrico incidente, no nosso caso, é dado por isso. Ó. É um campo elétrico, uma onda plana, perdão, propagando na direção X, com amplitude é zero. Eu não quero usar X, porque
o lugar geométrico é um círculo, então eu vou preferir usar as coordenadas polares, ρ e φ. No caso, x é ρ cosseno φ. E mais ainda, no nosso caso, o ρ é constante. Então, por isso que eu coloquei aqui A. Então, este é o campo incidente. E este campo incidente tem que ser igual a isso na superfície do cilindro localizada pelo vetor ρ com coordenadas A, φ. Alguma pergunta? Essa é a equação integral aqui, ó. A equação está aqui. Ou seja, a gente é quase com um problema resolvido, pelo menos com a equação integral montada. A solução dessa equação integral vai ser na próxima aula. Alguma pergunta? Por favor? Não tendo pergunta, repare que eu já troquei o DL' por AD'Φ'. A partir de agora, as fórmulas que vamos mostrar só valem para um círculo. Se você quiser um algoritmo que lide com qualquer seção reta arbitrária, você teria que descrever isso daqui de uma maneira aproximada. Por exemplo, usando segmentos de reta para descrever o perímetro. E assim você tem um algoritmo mais arbitrário. Então, quando você chama o DL' de AD'Φ' e diz que a integral vai de 0 a 2π, isso só vale agora para o círculo. A gente está fazendo para o círculo porque é mais fácil de escrever aqui as equações. Eu estava com preguiça na época. Não, mentira, porque é o trabalho de vocês, é o espalhamento pelo círculo que tem, pelo cilindro circular que tem solução analítica. Nenhuma pergunta? Então eu vou fazer a pergunta. Esta integral aqui, você antecipa algum problema na hora de avaliar isso no computador? Estão todos aí, pessoal? Alguém se habilita? Você antecipa algum problema na hora de implementar isso no computador para resolver achar as correntes desconhecidas JS? Algum problema? Por favor, fala mais alto ou mais perto do microfone que não deu para ouvir. É porque seria Rô e Rolinha estão perto mesmo, em torno do mesmo círculo aí, no caso? Isso dá, não é bem isso, mas... Isso daria tipo uma singularidade? Pronto. Vocês viram, vocês podem até não acreditar, mas vocês viram que quando o argumento da função de Hankel é 0, o que acontece com a função de Hankel? Estoura, explode, por causa da Neumann, que está escondida lá dentro dela. Então, toda vez que o argumento for 0, a função de Hankel e, consequentemente, o integrando desta integral tem uma singularidade. E, infelizmente, ainda não chegamos naquele ponto de você falar assim, computador, resolva isso para mim. Ele só resolve aquilo que você programa dentro dele. Então, esta singularidade você tem que remover. E a remoção depende de várias coisas, entre elas de como você vai representar mais tarde, na próxima aula, como você vai representar esta corrente aqui, que ela é desconhecida. Tá? Mas isso aqui já nos indica o seguinte, a gente tem que ter cuidado com toda vez que o argumento for 0. E para piorar, esta condição de contorno, esta igual, tá vendo? Ó, igual. Este igual veio daqui, ó. Este igual, este cara daqui, ó. E este igual força, só existe, só é imposto no cilindro. Ou seja, para impor este igual, você está observando o campo aonde? No cilindro. Ou seja, o seu observador ele não está aqui nessa figura. Ele está aqui, ó. E na medida em que o filinha,
Na medida em que o filinha da fonte, o filinha varia de 0 a 2π, ó, vai ter uma hora que aquele vetor rolinha da figura vai passar em cima de quem? Vai passar em cima de quem? Este rolinha vai passar em cima de quem? Observação. Do ponto de observação. Vai ter um ponto específico nesta integral onde o rho e o rolinha vão ser iguais. E o argumento vai ser nulo. E você vai ter uma explosão no seu integrando. Que o computador só vai resolver para você se você ensinar, programá-lo para fazer isso direito. E pior do que isso, o problema não acontece só no ponto. Por causa de imperfeições numéricas na hora do cálculo, o problema já começa a surgir no entorno do ponto. Quando esse argumento não é zero, mas começa a ficar tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a rotina que você usa para calcular a função de rango, ela já começa a apresentar problemas. Ela já começa a te dar erros. E pior, esse erro vai acontecer quando o rho estiver próximo do rolinha. Na próxima aula, a gente vai ver que isto representa a diagonal, ou próximo à diagonal do nosso sistema matricial, que é justamente a região mais importante na hora de você obter precisão no seu cálculo. Então, lidar com a singularidade é fundamental para você ter uma técnica numérica altamente precisa, ou seja, uma técnica que você simula algo no computador, monta e mede o protótipo e a medida, se for bem feita, se o protótipo for bem construído, a simulação numérica bate quase em cima das medidas. E aí você tem um grande programa, um grande método, alguns inclusive vendem, são os CSTs da vida, os ADFSS, por aí vai, tá? É a diferença entre fazer algo para publicar artigo ou fazer algo que realmente funcione e com o qual você pode realmente construir dispositivos. No caso do métodos momentos, uma das coisas é como você vai remover esta singularidade. Vocês não vão passar por isso, porque a gente vai dar tudo mastigadinho na próxima aula. Mas, em compensação, é uma coisa que só vale para cilindro. Então, antes de mostrar a equação integral do campo magnético, a gente agora vai olhar numa lupa, no microscópio, o que acontece aqui dentro quando o rho tende para cima, ou melhor, quando o rolinha tende para cima do rho. Quem está mudando aqui é o rolinha. O rho está paradinho ali, esperando pelo rolinha em cima do cilindro. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, vamos prosseguir. Então, bom, enfim, então observe que temos uma singularidade que está associada toda vez que o rho é igual ao rolinha. Ou vice-versa, o rolinha é igual a rho. Neste caso particular do círculo, neste caso particular, já que o raio é constante, A, então, no nosso caso particular, é a mesma coisa que falar filinha igual a φ. Tá? No caso mais geral, de um contorno arbitrário, ρ' igual a ρ. Então, a remoção dessa singularidade é essencial para o sucesso do método dos momentos que vamos falar na próxima aula. Tá? Aqui é tudo equação, aqui é tudo funciona. O problema é quando você implementa isso no computador. Então, a gente vai dar um zoom nessa figura. Repara que essa figura, imagine este vetor ρ bem pertinho do vetor rolinha. Eu vou dar um zoom na figura, no microscópio, de tal maneira que essa região, não tendo bicos, não tendo arestas próximas ali, foi um contorno suave, isso aqui localmente vai ser representado na próxima figura por um segmento de reta. É porque eu estou pegando bem o ρ bem pertinho do rolinha, tá? E a figura que temos é essa daqui, ó. Então, repare, isso aqui é o contorno circular, mas eu dei um zoom.
Eu fiquei aqui em cima. Então, esse círculo fecha lá longe, tá? Eu dei um zoom de maneira a desenhar isso como uma reta, para enxergar melhor o que a gente vai fazer agora. A nossa integral está aqui. Eu não coloquei o integrando, porque o integrando é muito grande, tá? Então, esses 3 pontinhos é o nosso integrando. Então, o que eu vou fazer é quebrar a integral de contorno em 2 integrais de contorno aberto. Uma que sai deste ponto, ó, olha o ponto aqui, ó, sai deste ponto, fecha lá por trás e chega nesse. Nessa integral não há problema nenhum. O rho nunca vai ser igual ao rolinha. Então essa daí não tem problema. Eu chamei essa integral, é aquela integral no contorno C menos o contorninho que eu separei aqui em vermelho, que é o problemático. E aí eu termino a integração de contorno fechado, integrando o resto aqui, de menos epsilon até epsilon, fazendo o limite do epsilon tendendo para zero. É esta integral aqui que eu quero ver no microscópio. A outra não me interessa, porque essa não vai ter problema. É só meter lá uma quadratura gaussiana ou uma regra de Simpson, põe mais pontos que o negócio converge. Essa daqui é que eu tenho que tomar cuidado. Então eu vou colocar aqui, ó, o observador um pouquinho longe, um pouquinho afastado do contorno, para a gente poder enxergar aqui os infinitésimos, as distâncias, e o rolinha está aqui, ó. Ele está variando de menos epsilon, quer dizer, o rolinha não, o ponto, né? Desde esse ponto localizado pela coordenada menos epsilon, aqui o epsilon é igual a zero, até, quer dizer, aqui a coordenada é zero, e do outro lado, mais epsilon. E aqui vai ser a distância, a variável de integração, vai ser, eu vou chamar acho que de L', é a distância medida ao longo desse segmentozinho aqui, ó. O L' vai de menos epsilon até epsilon. No meio, o L' é igual a zero. É um sistema de coordenadas local para resolver, ou para ajudar a entender como se comporta a integral e, antes dela, o integrando nesse limite. E aí eu tenho outro parâmetro aqui, que é o delta, que também vai para zero, de tal maneira que quando o delta for para zero, a observação vem cá para cima do contorno. Então o limite que eu tenho que fazer aqui, ó, é o epsilon e o delta indo para zero. Quem vai para zero primeiro, aí é de acordo com a explicação que é dada. Alguma pergunta? Deu para entender a figura? Se não entendeu a figura, não vai entender nada daqui para frente. Pergunta agora, antes de começarmos. Não tendo problema, então vamos olhar lá para o integrando. Lembra que o integrando tem a função de Hankel e a corrente. E dentro da função de Hankel, no argumento dela, aparece módulo de ρ menos rolinha. Então repara, rolinha é este vetor aqui. Rho é este vetor aqui, ó. Logo, ρ menos rolinha é este vetor aqui, ó, que não está desenhado, mas que une este ponto até este. Ou seja, módulo de ρ menos rolinha é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. É a hipotenusa desse triângulo, onde um cateto é delta, e o outro cateto, ó, esse aqui, ó, é a coordenada de integração, a variável de integração L', que vai de menos epsilon até mais epsilon. Então, aqui não tem problema, mas para esta integral aqui, ao invés de escrever módulo de ρ menos rolinha, eu vou escrever raiz quadrada de delta ao quadrado mais L ao quadrado, onde depois, lá no final, o delta vai tender para zero, junto com o epsilon. Vou prosseguir. No limite em que este módulo, no limite em que esta raiz quadrada tender para zero, a gente vai lá no livro de matemática, lá no Arfken, ou naquela tabela do NIST que eu passei para vocês,
e vocês vão, não vou voltar atrás para ver isso não, mas vocês vão ver lá que existe uma fórmula para a função de Hankel de ordem zero, quando o argumento dela tende para zero. E essa fórmula, esse limite é dado por isso daqui, ó. É menos j vezes 2 dividido por π, logaritmo do argumento da função de Hankel. Esse menos é para a função de Hankel de segundo tipo, de segunda espécie, perdão. E no nosso caso, o argumento é k vezes essa raiz quadrada. Vocês estão vendo que quando esse negócio vai para zero, o logaritmo vai para menos infinito. A singularidade está mais do que caracterizada aqui, ó. Puxa, é imaginário? Lógico, porque quem vai para infinito é a função de Neumann. A de Bessa não vai para infinito. Então só ficou a parte imaginária da função de Hankel, ou seja, a função de Neumann, estourando quando o argumento vai para infinito. Perdão pelo pigarro, tá? Além disso, além da função de Hankel, também temos a corrente. Mas essa corrente, não tendo arestas ali, ela é bem comportada. Eu não sei quanto vale, mas ela não vai para infinito. Então essa corrente, no limite em que esse segmento vermelho aqui, ó, no limite em que esse epsilon tender para zero, a corrente vai se tornando cada vez mais... Ela vai ter menos e menos e menos espaço para variar. Então, de olho nesse limite, eu vou dizer, olha, dentro desse integrando aqui, ó, cá em cima, no limite em que o epsilon tende para zero, a corrente é praticamente constante. É o valor que ela tem bem no meio do segmento. Então eu vou dizer que o JS de rolinha é o JS no ponto ρ, no limite em que o epsilon e o delta tenderem para zero. E aí eu passo isto para fora da integral. Dentro da integral vai ficar só esse logaritmo. Lembrando que isso não é para o contorno todo, não é para o perímetro todo, é só para esse contorninho no entorno da singularidade. Professor. Pergunta? Sim. Se a função de Hankel, quando ρ' é igual a ρ, ela explode para o infinito, o JS não deveria tender a zero para equilibrar, não? Para a integral não divergir? Você está dizendo que JS é igual a zero em todos os pontos da superfície? Porque isso vai acontecer em todos os pontos da superfície. Em todos os pontos? Porque você vai impor a condição de contorno, não é só num ponto. Mas o ρ... A condição de contorno você tem que impor toda vez que você mexer na observação, toda vez que você mexer no ρ, você tem que integrar de novo para achar o campo espalhado naquele lugar. Esta integral aqui, ó, olha aqui, ó, esta integral, você tem que impor igual a onda incidente em todos os pontos sobre o perímetro. Em princípio, na prática não vai ser desse jeito que você vai fazer. Mas em princípio, vou voltar para trás, ó. Esta igualdade aqui, ó, tem que ser para toda a superfície, senão a unicidade não é imposta. Mas o vetor ρ só é igual ao vetor ρ' em um ponto só. Não, aí é que tá. O vetor ρ' só vai ser igual a ρ num ponto. Mas você vai ter que mexer no vetor ρ toda vez que você impuser essa igualdade. O vetor ρ para integral é uma constante. Só que você tem que observar, você tem que impor essa igualdade em todos os pontos do cilindro. Deu para entender? Deu, mas eu não estou entendendo por que o que isso tem a ver com a minha pergunta. Se você falou, então ele tem que ser zero aqui, então isso, se você extrapolar e falar, puxa, mas isso tem que acontecer para qualquer posição de ρ, então você vai chegar à conclusão que é zero para toda a superfície. Por que qualquer posição? Porque a divergência, a singularidade só acontece nesse ponto da circunferência. Mas você tem que impor a igualdade em todos os pontos do contorno. Eu aqui peguei um ponto particular, ó, peguei um ponto, mas você depois vai ter que repetir para este, para este, para este, para este.
para todos os pontos do contorno, a igualdade, esta igualdade, tem que valer para qualquer vetor ρ sobre o cilindro. Uma coisa é o observador, outra coisa é a variável de integração. Para cada observador, a integral é repetida. Entendeu? Mas o ρ está fixo. Aí você, próximo ponto, muda o ρ. Você repete a integral de novo. Muda o ρ, repete a integral de novo. Para cada observador, um campo espalhado diferente, um campo incidente diferente. Você tem que impor a igualdade para todos os pontos sobre o cilindro. Entendi. Beleza? Beleza. Lógico. Se você disser, então o JS tem que ser 0 naquele ponto, então ele tem que ser 0 em todos os pontos, porque essa igualdade tem que ser atendida em todos os pontos do cilindro. Essa sua lógica estoura. Ela não é isso que acontece. Beleza? Beleza. Mas então, não chegamos, calma, tá esquisito, não tá? Mas é porque você não deixou molhar o bico, ainda não chegamos no final. Mas a sua pergunta foi pertinente, porque nem todo mundo percebeu isso. Essa igualdade, ela tem que ser imposta em todos os pontos do cilindro. Todos. Então, eu estou pegando um ponto específico. Então, para este ponto específico, a integral em filinha vai de 0 a 2π e, eventualmente, eles se encontram. Aí, depois, eu vou ter que pegar este ponto de observação e mudar de lugar. E repetir a história toda de novo. Vai dar outra singularidade. Ou seja, vai aparecer singularidade, qualquer que seja a posição do observador em torno desse cilindro. Só muda o local. Então, para cada observação, uma singularidade. Isso vai ser importante, por isso que a pergunta foi importante. Isso vai ser importante na próxima aula. Porque como é que eu vou impor que isto aqui, seja satisfeito em todos os pontos do cilindro? Eu não vou conseguir isso. Eu vou ter que fazer isso aproximado. Isso tem a ver com o método dos momentos. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Eu não vou antecipar o que a gente vai fazer. Tá bom? Beleza. Eu não sei se tem a ver com se vai acontecer na próxima aula, mas vamos lá. Pegando um ponto de observação. Se quando a gente circular o cilindro aparece uma singularidade, o que acontece dos outros pontos para compensar essa singularidade e não divergir a integral? Vamos lá. Você pegou um observador. Isso. Tá. Então, os outros pontos agora são as fontes radiando na posição onde esse observador está, não é? Exato. Tá. Para as outras fontes, lá não tem singularidade nenhuma. Então, você vai somar e vai dar um resultado ali. O problema é, e as fontes que estão no entorno desse observador? Qual é a contribuição delas para o campo espalhado naquela posição? Essa é a sua pergunta. Deu para entender? Repara, Deu, sim. Todas as fontes, todas as fontes, inclusive as externas. Só que as externas estão aqui, ó. As fontes externas, eu já sei como resolver, não tem problema nenhum. No nosso caso, uma onda incidente. Mas além do campo incidente externo, tem um espalhado. Então, quando eu ponho o observador aqui, eu tenho que impor campo total, no caso aqui, né? Campo tangencial total nulo. Ou seja, todas as fontes externas, mais todas as fontes equivalentes, todas essas contribuições somadas têm que dar um E total 0. Ou seja, quando eu integro, o que eu estou fazendo? Qual é a contribuição desta fonte para este campo aqui? Qual é a contribuição desta fonte para este campo? Qual é a contribuição dessa? Qual é a contribuição de todas as fontes? Enquanto as fontes estiverem suficientemente afastadas do observador, problema nenhum. Eu vou somar esse negócio. Se for analítico, melhor ainda. Se for numérico, usa uma quadratura gaussiana e você vai obtendo o campo radiado
por cada uma dessas fontezinhas aqui em volta. Isso te dá um valor. Beleza? O problema é, e se as fontes estiverem perto do observador? Como é que eu calculo essa contribuição? Esta é a singularidade. Esta é a dúvida que nós estamos tendo. É isso que eu estou tentando mostrar. Eu ainda não terminei a demonstração. Deu para entender o contexto? Onde é que nós estamos? Sim. Mais alguma pergunta? Essa pergunta é importante, pessoal. Se você não entendeu essa conversa, é porque você provavelmente não está entendendo tudo que deveria entender. Mais alguma pergunta? Então, vou voltar lá para frente. Perdão. Então, as contribuições para o campo espalhado que vieram dos outros pontos do cilindro já estão aqui, ó, calculadas aqui. Isso é fácil, tá? Difícil é quais são as contribuições dessas fontes que estão pertinho do observador para ele, para o campo em cima dele. E a gente vê que, puxa vida, olha que coisa. O que eu fiz aqui? Como o integrando é par, ao invés de integrar de menos epsilon a mais epsilon, eu vou integrar de 0 a epsilon e multiplicar por 2. Foi o que eu fiz. E aí, eu já fiz o limite do delta tendendo para 0. O delta tendeu para 0, ou seja, eu já pus o observador aqui em cima. E aí, ó, ficou raiz quadrada de L' ao quadrado. Mas como L é positivo, ficou só logaritmo de KL'. Então, isto daqui é igual a isto no limite do delta tendendo para 0. Então, só faltou um limite agora. Ó. Só faltou fazer o limite do epsilon tender para 0. Alguma pergunta? Só que, provavelmente, vocês já viram a solução dessa integral em cálculo 1. Isso é uma integral clássica. É aquela integral cuja função tende para infinito, no caso menos infinito, a função tende para infinito, mas a área não. Então, esta integral aqui, no limite em que o epsilon tende para 0, eu não vou perder muito tempo falando sobre isso. Perdão, desculpa, calma. Essa integral tem solução analítica e dá isso daqui, ó. Aí vocês vão ter que ir numa tabela de integrais ou usar o matemática. Então, esta integral dá isso daqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, não é o pertence não, tá? Aqui está representando o epsilon, esse limite da minha região de singularidade. E este limite aqui, ó, o limite disso, quando o epsilon tende para 0, dá 0. Não vou provar para vocês, mas a gente pode usar esta desigualdade que eu não vou provar para vocês, tá? Para mostrar que o limite, quando o epsilon tende para 0, disto daqui é 0. Ou seja, este ponto singular não contribui para o campo espalhado. Em outras palavras, a corrente que você tem naquele ponto, ela não gera campo elétrico naquele ponto, dado as demais correntes em volta. Ou seja, você não precisa se preocupar com aquele ponto, porque ele não te dá contribuição. Aqui, nesse caso particular, não te dá contribuição nenhuma. Mas poderia dar. Só que essa contribuição não é infinita. Ela é finita, que vai ser o próximo caso. Aqui a contribuição é finita e nula. E aí, só antes das perguntas, tá? Só concluir o raciocínio. Logo, não há contribuição do ponto singular para a integral. Mas, obviamente, que o computador não sabe disso. Então, você tem que tomar cuidado na hora de implementar. Você sabe, se não sabia, agora você sabe, que aquele ponto não tem contribuição para o resultado da integral. Mas o computador não sabe disso. Então, você tem que tomar cuidado na hora de programar o método computacionalmente. Transparência aceita tudo, mas o problema é na hora que você põe essa coisa
para funcionar. E, consequentemente, ó, eu estou reescrevendo a equação anterior, não vou voltar para trás não, tá? É aquela mesma equação anterior que eu já tinha escrito, só que eu coloquei essa barra aqui, ó. Essa barra. Essa é a geral. Essa daqui, ó, é a particular para o nosso círculo. Coloquei essa barra aqui, ó. E essa barra significa a avaliação da integral segundo o valor principal de Cauchy. Beleza? Bom, na linguagem de um engenheiro, o que é o valor principal de Cauchy? Você vai avaliar a integral, ou seja, você vai somar todas aquelas áreas debaixo da curva, exceto a área de baixo naquele ponto. Ou seja, é todo o perímetro, é todo o domínio de integração, menos aquele ponto. Porque a contribuição do ponto você já puxou da integral e somou em evidência do lado de fora. Onde, neste caso particular, esta contribuição é zero. Por isso que não aparece nenhum outro termo aqui, ó. Mas se houvesse uma contribuição finita, você colocaria ela aqui, ó, somando com isso. Ou seja, você pegou todo o somatório e aquele termo daquele ponto você puxou para fora do somatório e colocou em evidência. E o somatório agora é sobre todos os demais pontos, menos o ponto da singularidade. Se essa contribuição tiver, não é o caso, mas se essa contribuição tivesse sido infinita, a gente diria que esta integral não tem definição, mesmo segundo o valor principal de Cauchy. É uma integral que não tem resposta, né? Não há valor principal de Cauchy. Alguma pergunta? Ou seja, a singularidade existe, mas ela não contribui. Perguntas? Não havendo perguntas, eu vou prosseguir. Antes, ainda está gravando? Estão todos presentes, fora o Felipe. Ou alguém caiu, alguém saiu? Alguém pode me ajudar? Aparentemente tudo normal. Beleza. Então, pessoal, repara que aqui nas transparências, o problema acabou. Esta equação aliás, deixa eu clicar mais uma coisa aqui, ó. Esta, para o nosso presente problema, bidimensional, TM, esta é a famosa equação integral do campo elétrico. Em inglês, EFE. Electric Field Integral Equation. Para este caso, tá? E isso é o que aparece lá nos livros. O problema é o seguinte, falar, ó, você vai ter que resolver, avaliar a integral toda, menos naquele ponto. Falar é fácil. O problema é, mas como é que eu vou implementar isso no computador? Como é que eu vou chegar para o computador? Ó, if, muito pertinho, para por aqui. Como é que você faz isso? Isso que é remover a singularidade numericamente, isso vai depender do integrando, vai depender de um monte de coisa. Não há regra, não há uma regra para fazer isso. Tá? Por exemplo, já teve aluno desse curso que simplesmente falou, ô professor, olha o que eu fiz. Eu tomei cuidado e eu usei só a quadratura gaussiana de ordem par, de maneira que em nenhum momento eu amostrei, na hora de resolver a integral, eu não amostrei o ponto central do segmento. Então, em nenhum momento, o meu rolinha deu igual ao rho, porque eu usei uma quadratura gaussiana com um número pares, de maneira que o ponto central nunca foi amostrado. Usei uma precisão extraordinária, não apareceu problema nenhum. E você olha o resultado, pô, perfeito. Ou seja, o cara implementou simplesmente tomando cuidado de fazer com que o rolinha nunca desce em cima do rho. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabe que aquele ponto que não foi amostrado não contribui. Tem gente que não, que faz com mais cuidado. A diferença entre fazer de qualquer jeito e fazer com mais cuidado é que se você fizer com mais cuidado, o algoritmo no futuro pode ser adaptado para geometrias mais complicadas. E ele vai continuar robusto.
Enquanto que, às vezes, aquilo que você fez e não deu problema para este caso, poderá dar para uma outra geometria. Essa é que é a diferença, tá? Mas repara que você saber que aquele ponto não contribui já é um alívio. É só você evitar de chegar perto dele. Isso que eu falei fez sentido para vocês ou não? A parte da quadratura gaussiana que eu não entendi. É o quê? Você já viu quadratura uma distribuição gaussiana? aleatória, no caso? Não, vamos lá. Você já estudou em alguma matéria quadratura gaussiana para avaliar integral? Regra de Simpson, Não. quadratura gaussiana? Não que eu me lembro. Tá, mas isso é coisa de cálculo numérico. Você vai... quando você integra numericamente, você seleciona alguns pontos do domínio de integração. No fundo, você interpola uma função especial passando por esses pontos. Essa função pode ser um polinômio de Legendre, que aí te dá a quadratura gaussiana. Enfim, você passa um polinômio e diz o seguinte, ó, este polinômio passando, né, essa função passando por esses pontos, onde eu fiz a amostragem, representa muito bem o meu integrando. Se isso for verdade, você tem uma integral muito próxima, com uma resolução muito próxima do valor correto. Então, existem várias técnicas de você fazer integral numérica. Uma delas é a quadratura gaussiana. Entendeu? Mas não precisa ser quadratura gaussiana. Esse aluno usou quadratura gaussiana, mas pode usar outra. Você pode usar o que quiser. O MATLAB tem várias, implementadas dentro dele, várias técnicas de integração. O que você tem que tomar cuidado é de não amostrar o ponto onde, nem muito perto dele, onde o negócio estoura. É isso que ele fez. Ou seja, ele interpolou errado. Mas como naquela região a contribuição não é nula, deu tudo certo. Na média, na hora que somou, na hora que resolveu a integral, funcionou. Beleza? A sua dúvida não é eletromagnetismo, a sua dúvida é numérica. É o que é uma quadratura gaussiana. Tem que pegar um livro de cálculo numérico. Com certeza você viu isso na graduação em cálculo numérico. Porque quadratura gaussiana é uma coisa que geralmente é ensinada em cálculo numérico para os engenheiros. Mas eu falei quadratura gaussiana, mas podia ter falado outra coisa. Regra de Simpson, qualquer quadratura, qualquer regra de integração numérica. Alguma pergunta? Pessoal, só o Elvésio está perguntando. Ninguém tem dúvida? Está todo mundo entendendo tudo? Então agora a gente vai repetir tudo de novo, só que para a equação integral do campo magnético, tá? Mas o procedimento é muito parecido com o que a gente fez aqui. Então vamos repetir tudo de novo, só que agora para outra condição de contorno. Agora a gente vai aplicar esta condição de contorno sobre todo o cilindro, sobre todo o perímetro dessa seção reta. Ou seja, para todos os ρs desse cilindro. E aí, mais uma vez, a ideia é rigorosamente a mesma, só que agora não é igual a zero. A soma do campo Hφ total, incidente mais espalhado, tem que ser igual a JS. Ou seja, a equação integral que a gente vai obter aqui, ela é diferente da outra. Entre outras coisas, porque nós vamos ter incógnita fora da integral e dentro da integral. Isso vai dar uma integral que o pessoal chama equação integral de segundo tipo, ou de segundo tipo, segunda espécie. A anterior, vou voltar atrás, hein, pessoal? Essa equação integral aqui, ó, o pessoal chama de primeira espécie, porque a incógnita está toda dentro do integrando. A gente vai obter agora um outro tipo de equação integral, onde além do integrando ser diferente, a incógnita também vai aparecer fora do integrando, fora da integral. Mas é uma equação integral e ela também vai poder ser avaliada usando o método dos momentos na próxima aula, não hoje.
Então, vamos prosseguir. O campo incidente é conhecido. Você tem lá a componente Y do campo magnético incidente. Você desmembra isso nas componentes cilíndricas, ρ e φ. A gente jogou a ρ fora e ficamos só com a componente φ. Por isso que apareceu esse cosseno de φ aqui, ó. É porque isso aqui é apenas a componente φ do campo magnético. Então isso daqui é conhecido, ó. Se ao invés do campo incidente a gente tivesse fornecido fontes TM, você teria que resolver uma integral, não essa, a anterior, né? E achado, aliás, essa. Só que no lugar dessas fontes equivalentes desconhecidas, seriam fontes conhecidas. Mas você ia integrar, o ρ, nesse caso, nunca ia ficar perto do ρ', porque as fontes estão fora do cilindro. A integral não tem singularidade nenhuma. Você integra e acha isso daqui, não analiticamente, mas sim numericamente. Aqui é mais fácil, porque você põe isso aqui numa subrotina, ou se quiser, né? Você dá as coordenadas do ponto de observação, pronto, acabou. O ρ é igual a A, o φ vai depender da posição que você está observando no cilindro. Então, problemas onde o campo incidente é fornecido são um pouco mais fáceis, porque esse termo já é dado de bandeja para vocês. O problema, obviamente, é aqui, ó, no cálculo do campo espalhado. E para piorar, temos uma derivada em relação a ρ. Mas a derivada é em relação a ρ. E ρ é a coordenada de quem? Do observador. Do observador. Enquanto que a variável de integração, filhinha, é coordenada de quem? Do domínio aí da integração? Da fonte. Sim, da fonte. Repara que eu estou forçando isso, porque entender isso vai ser fundamental na próxima semana. Ρ é coordenada do observador. Ρ, X, Y, Z. Linha é coordenada da fonte. E eles são independentes. Dada a fonte, você pode observar de onde você quiser. Inclusive, ficar em cima dela lá, esperando uma singularidade na cabeça. É problema seu, você quis fazer isso, tá? Então, ρ é uma coisa, ρ' é outra. Consequentemente, este operador ele é independente do operador integral, da variável de integração. Significa que eu posso passar essa derivada para dentro da integral. Porque uma coisa é derivar em cima das coordenadas da fonte, e outra coisa é derivar em cima das coordenadas do observador. Uma operação não tem nada a ver com a outra. Então a derivada é passada para dentro do integrando. Só que a fonte que gera o campo espalhado, ela depende do observador? Não. Não. Então, para a derivada em relação a ρ, JS é constante. A derivada só opera em cima da função de Hankel, em cima da função de Green. A função de Green depende de ρ e de ρ'. Então, esta derivada vai ter que ser resolvida. Só que você conhece a função de Green. Então, essa derivada a gente vai avaliar analiticamente, que são as próximas linhas. Linha, no caso, é linha mesmo, né? A gente vai derivar isso daqui em relação a ρ. Isso vai fazer com que o integrando seja diferente da outra integral. Por isso que a gente está vendo isso aqui de novo desde o início. Porque é um outro tipo de singularidade. Antecipando o resultado. Aqui, a singularidade vai dar uma contribuição. Só que, felizmente, a contribuição é finita. Alguma pergunta antes de prosseguirmos? Então, próximas linhas até lá embaixo é só conta, tá? Então, regra da cadeia. A derivada da função... Oi. Tem algum motivo para a gente estar resolvendo usando a outra condição de contorno, já que já tem uma resposta?
Na verdade, você pode usar tanto uma como a outra. Eu vou mostrar o caso geral, porque, em geral, se você usar uma ou a outra, vai haver problemas de ressonância. Então, o melhor é usar o combinado. Para usar o combinado, você precisa das duas. De qualquer maneira, essas aulas, elas obviamente que visam o trabalho, mas eu estou dando além do necessário. Beleza? Mas na prática, você pode implementar as duas, inclusive as três. A combinação delas. Porque uma vez implementada uma, as outras são fáceis de serem implementadas. Mas, prosseguindo. Então, a gente vai pegar a função de Hankel e aplicar a regra da cadeia. Então, a derivada de uma função é a derivada da função vezes a derivada do argumento. Ó. Módulo de ρ menos ρ' é raiz quadrada de x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado. Só que aqui você não quer usar as coordenadas cartesianas. Então a gente troca pelas coordenadas cilíndricas correspondentes. E aí você expande esses quadrados, no final dá isso daqui. Ó. Repara, o integrando é função de ρ. O argumento da função de Hankel é função de ρ, de φ, de ρ' e de φ'. Só que a integral é só em ρ. Então você integra isso aqui em ρ, no final você chega nessa expressão aqui. Aonde quase todos os livros, os textos que lidam com essa formulação integral bidimensional, ao invés de escrever a derivada deste jeito, diz que é o cosseno de um ângulo. Se você usar, eu não vou perder muito tempo porque é triângulo retângulo, tá? Mas se você usar esse triângulo retângulo, você vai ver que esta relação é o cosseno deste ângulo aqui, ó. Tá? Mas, na verdade, isso aqui é só para reduzir as equações dentro do livro. Quando você for implementar, você vai implementar desse jeito. Não é difícil, porque você tem as coordenadas dos pontos, então isso aqui você calcula fácil. Isso aqui é uma maneira mais elegante, ó. Uma maneira de escrever sem precisar usar um sistema de coordenadas particular. Então, isso aqui vale, por exemplo, se você for desenvolver um algoritmo que valha para qualquer seção reta de contorno, de cilindro, né? Não apenas o circular, você vai usar isso daqui. Ó. Isso aqui te dá, você descreve todos esses pontos usando coordenadas retangulares e usando essa relação, ó, rapidinho você faz essa conta. Você nunca vai achar esse ângulo. Isso aqui é só porque muitos livros, quase todos, descrevem isso como sendo este ângulo. Eu estou fazendo igual, só para, se um dia você for ler este assunto em outro livro, entender por que aparece esse termo. Esse termo é esse cara daqui, ó, que representa a derivada desse módulo em relação a R, a ρ. Beleza? Bom, voltando lá para nossa integral, outra observação é que aparece também a derivada da função de Hankel. Mas a função de Hankel é de ordem zero. E a gente já citou isso aqui no curso. É verdade que, assim, rapidamente, mas lá no livro do Nietzsche, eu mostrei aqui uma propriedade que permite você reescrever isso daqui de uma maneira mais simples. Alguém se lembra? Alguém chegou a ver? Eu posso reescrever essa derivada da função de Bessel de ordem zero? De que maneira? Não tem importância se não souber, tá? Porque isso aí para vocês provavelmente é novidade. Mas alguém já resolveu algum exercício onde precisou usar essa propriedade? Acho que é o Hankel da 0 menos 1 menos... Isso, exatamente. É isso daí. X e tal. É, exatamente. Você vai usar uma relação de recorrência, é verdade, que vai reescrever isso daí em função de uma Hankel de ordem menos 1 e de uma Hankel de ordem mais 1. Só que a Hankel de ordem menos 1 é menos a Hankel de ordem 1.
no final você consegue reescrever isso daqui em termos apenas da Hankel de ordem 1. E dá para mostrar, não vou mostrar isso agora, mas usando as relações de recorrência das funções de Bessel, você dá para mostrar que a derivada de uma função de Bessel, não precisa ser Hankel, qualquer função de Bessel, de ordem 0, é igual a menos a função de Bessel correspondente, né, de ordem 1. E foi isso que eu usei aqui, ó. Só que eu não ressaltei, porque eu devia ter ressaltado aqui, né? Eu podia ter colocado uma coisa a mais aqui. Mas, enfim, como é uma propriedade que aparece o tempo todo quando a gente manipula com funções de Bessel, você vai ver, se você não viu, agora está vendo, que a derivada da função de Bessel de ordem 0 é igual a menos a função de Bessel de ordem 1. Por isso que apareceu aqui, ó, função de Hankel de ordem 1. Ela está no lugar da derivada da função de Hankel de ordem 0. E ao invés de escrever aquele produto, aquele termo correspondendo à derivada do argumento, eu só escrevi isso. Porque geralmente é isso que aparece nos livros que lidam com método dos momentos, equações integrais bidimensionais. Vocês vão ver, por exemplo, no livro do Balanis, que ele escreve desse jeito. Só que lá ele não particulariza para um círculo. Aqui eu já estou particularizando para um círculo. Ó. O infinitésimo de arco, A de filinha. E como antes, temos um problema. Quando o rolinha coincidir com o rho, vamos ter uma singularidade. E pior, a singularidade da função de Hankel de ordem 1 é mais intensa, ou seja, ela vai para infinito mais rápido do que a singularidade da função de Hankel de ordem 0. É por isso que a contribuição dessa integral, do ponto singular dessa integral, não vai ser igual à contribuição que a gente viu na equação integral do campo elétrico. Aqui a contribuição é finita, porém não nula. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Já temos a expressão do campo espalhado, temos a expressão do campo incidente, e aí a gente monta a equação integral do campo magnético. Está ela aí, ó. No nosso caso, esta aqui, ó, a última igualdade é a equação integral do campo magnético. Campo incidente mais o campo espalhado. Lembrando que, no nosso caso, o campo espalhado está sendo interpretado como o campo radiado pelas fontes equivalentes no cilindro. Campo incidente das fontes externas, mais o campo espalhado das fontes equivalentes, radiado pelas fontes equivalentes, somado, quando isso é observado na superfície do cilindro, tem que ser igual à densidade de corrente que você tem naquele ponto, naquela posição. E isso te dá uma equação integral diferente da outra. Além do integrando ser diferente, nós temos incógnita também do lado de fora, não apenas no integrando. Ó. Então isso é chamado de uma equação integral de segunda ordem. Mas também vai poder ser avaliada pelo método dos momentos, assunto da próxima aula. Alguma pergunta? E aí, pelos mesmos motivos apontados antes, ó, a gente tem que pegar uma lupa, dar um zoom nesse problema quando o rho tender para cima do rolinha, ou ao contrário, né? Quando o rolinha tender para cima do rho, porque ali tem um ponto singular. E a pergunta é, esse ponto singular contribui e de que maneira ele contribui? Se a contribuição for infinita, estamos lascados. Mas como é um problema físico, a gente sabe que a resposta é que essa contribuição vai ser finita e a gente vai determiná-la agora, seguindo passos muito parecidos com o que a gente seguiu antes. Então, vou colocar aqui, eu acho que é a mesma figura do zoom, ó, é a mesma figura. E seguir passos parecidos. Ó. O módulo de rho, eu vou só me importar com esta integral de menos epsilon até mais epsilon. O resto não tem problema. E ver qual é a contribuição que vem daqui
quando o delta e o epsilon tendem para zero. É a mesma coisa de antes, só que o resultado vai ser diferente por causa da Hankel 1. Então, o módulo de ρ menos ρ' é tratado da mesma maneira, igualzinho. Raiz quadrada de delta ao quadrado mais L' ao quadrado. O problema é agora. A função de Hankel de ordem 1, ela tem um comportamento diferente da função de Hankel de ordem 0, quando o argumento tende para zero. Lá era logaritmo do argumento. Aqui, ó, é o inverso do argumento. E a singularidade do inverso do argumento é muito mais forte do que a do logaritmo. Isso daqui vai para zero mais rapidamente do que o outro. Então vai haver uma contribuição. Felizmente, a gente vai mostrar daqui a pouco que essa contribuição é finita, mas ela não é nula. Mais uma vez, a gente vai dizer que no limite em que esses deltas e épsilons tendem para zero, a corrente continua variando de forma suave e, consequentemente, no limite em que o epsilon tender para zero, essa corrente é aquela corrente que você tem exatamente no centro daquele segmento, na coordenada ρ. Então, a gente vai dizer que é aproximadamente igual à corrente que temos em ρ e passar isso para fora da integral. E lá dentro da integral só vai ficar a função de Hankel descrita dessa maneira. Além disso, temos este cara daqui, ó, esse cosseno. Esse termo não aparecia antes. Agora aparece. Mas repara, quando o delta e o epsilon tendem para zero, repara, quando o ρ' tende para cima do ponto de observação ρ, a tendência é que as direções de ρ' e de ρ, olha aqui, ó, ρ' é esse vetor aqui, ó. Ρ é este vetor aqui. Quando o epsilon tende para zero, o ρ' tende a ficar paralelo ao ρ. De modo que o módulo desse vetor, o módulo do vetor ρ menos ρ', é simplesmente ρ menos ρ' mesmo. É simplesmente esse cateto. A hipotenusa, ó, esta hipotenusa, tende para cima desse cateto. Isso daqui é a diferença entre ρ e ρ', ρ menos ρ'. E ρ menos ρ' é delta. Esse delta aqui, ó, esse cateto. Então, usando esta aproximação e este limite, a gente reescreve esse cosseno de φ no limite, como sendo delta dividido pela raiz quadrada de delta ao quadrado mais L' ao quadrado. Que vai juntar com este cara, ó. Então, esta raiz quadrada vai multiplicar com esta e vai ficar entre parênteses, delta ao quadrado mais L' ao quadrado. E aí, a integral singular é esta daqui, ó. Ah, cadê o... Só um segundo. Eu acho que eu errei aqui, pessoal. Ó, eu acho que tem um erro aqui. O resultado está correto, mas eu acho que eu vacilei. Ó. Eu mantive a raiz quadrada. Ó. Não é para ter raiz quadrada, tá? Porque esta raiz quadrada, que vem da Hankel, multiplica com a raiz quadrada que vem desse cosseno. E aí era para aparecer aqui, ó. Não era para aparecer raiz quadrada, tá? Depois eu vou corrigir isso. Esta integral, sem a raiz quadrada, dá esse arco tangente. Também não vamos mostrar isso. E no final, esse arco tangente é π sobre 2, de tal maneira que a contribuição, este resultado aqui está certo, tá, pessoal? O que está errado é essa raiz quadrada, não deveria estar aqui. Foi o cut and paste. Este resultado, ó, menos j dividido por 2, é a contribuição que vem deste ponto aqui. Esta contribuição eu vou pegar e tirar fora da integral
de maneira que o resto da integral vai ser avaliado segundo o valor principal de Cauchy. Ou seja, você vai pegar todos os pontos menos este ponto. Porque a contribuição desse ponto ela já vai ser removida. Observe, no entanto, que vamos voltar para trás. Ó, vou voltar para trás. Aqui fora já tinha um JS. E agora aparece um menos JS sobre 2, que eu removi daqui. Ou seja, quando eu somar o JS que veio aqui da condição de contorno com o menos JS sobre 2, que vem da contribuição do ponto singular, a soma vai dar JS sobre 2. Por isso que no final, esta é quando você aplica o valor principal de Cauchy, esta é a equação integral do campo magnético. Por isso que aparece esse JS sobre 2. Esse JS sobre 2 já é JS menos JS sobre 2. Então aqui, ó, diferentemente da equação integral do campo elétrico, o ponto singular contribui. A contribuição não é nula, mas felizmente é finita. E ela já foi removida e adicionada com o que eu tinha antes. E o que sobrou, você vai avaliar no computador, mas tomando cuidado de não incluir o ponto singular. E esta equação é a equação integral do campo magnético para esta situação. E como o Elvésio já observou, eu posso usar tanto esta daqui como a outra para resolver o problema. Porque, em princípio, se a condição de contorno correspondente for aplicada em todo o cilindro, a solução é única. Então, o JS que eu obtenho desta equação tem que ser o mesmo JS que eu obtenho da outra equação. Só que, quando você for implementar essa técnica numericamente, você vai cometer aproximações. E a pior delas é, você não vai observar no contorno todo. Você vai amostrar ao longo do contorno, em pontos específicos. Ao fazer isso, você não garante mais que a solução é única. E aí, numericamente, a equação integral do campo elétrico pode te dar um resultado diferente da equação do campo magnético. E aí, qual delas é melhor? Depende da situação, depende da maneira como a coisa é implementada. Pelo fato da singularidade da função de Hankel de ordem 1 ser mais intensa, mais restritiva do que a outra, geralmente a do campo elétrico é utilizada. Mas tanto uma como a outra vão ter problemas de ressonância. E está fora do escopo aqui da aula de hoje falar sobre esses problemas. Então, se você não quer ter problema no resultado final, eu sugiro que você implemente, isso é assunto da próxima terça-feira, que você implemente, por exemplo, a equação integral do campo elétrico, queima os miolos fazendo a implementação. Depois que você implementar, você vai ver que implementar a equação integral do campo elétrico é tão simples quanto implementar a do campo magnético. Só tem que mexer nos elementos que você enfia dentro das matrizes. Então, assim, fazendo um if, você tem um algoritmo que vale tanto para a equação do campo elétrico como para a do campo magnético. E mais, se você combinar as duas, é só somar uma com a outra, você tem a equação integral combinada, que não tem os problemas de ressonância que foram citados aqui. Tá? No entanto, você implementa o que você quiser. Por exemplo, teve gente que implementou com muito cuidado e não viu ressonância acontecer em caso nenhum. Então, beleza. Mas se ocorrer ressonância, saiba que a melhor maneira de evitar é implementando as duas equações integrais e combinando, fazendo uma combinação linear entre elas. Por enquanto, alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta.
É o seguinte, esse problema da equação integral, na literatura ele é chamado de problema mal posto? Eu não sei te dizer, eu não conheço essa nomenclatura, problema mal Ah, posto. Não sei, não sei. Quem vai saber responder isso para você vai ser o Renato Mesquita, está aposentado. Ele está dando aula? não Alguém sei. está tendo aula com o Renato Mesquita esse semestre? Eles não estão conseguindo nem responder e-mail com ele, nem pegar a resposta de e-mail com ele. Não, Mandei e-mail para ele faz um tempo, ele não respondeu. Bárbara, fala aí, Bárbara. o Renato não está dando aula esse semestre, Tá não, bom. mas eu acho que ele tem intenção de dar a disciplina dele, não sei quando agora, né? Próximo semestre, né? Beleza. É. Mas o Elson também é capaz de responder, se eu não estou enganado, o Elson também seria capaz de responder essa pergunta. O Elson está tendo aula esse semestre? Está dando aula esse semestre? Acho que ele deve estar dando. Vocês têm que perguntar para esses, porque eu não, essa parte de matemática, de Dirichlet, Neumann, mal posto, eu não sou versado nessas coisas. Eu sempre aprendi assim, isso aqui é uma ferramenta, se você implementar isso direitinho, funciona. Então essa parte matemática não é o meu forte, não vou nem tentar enganar você, eu não sei nada disso. Beleza? Ou seja, eu não respondi, né? Vai ter que Tranquilo, procurar. valeu, de boas. Então, só para concluir aqui a aula, eu vou querer falar um pouquinho mais, mas rapidinho. Então, você tem aí as duas equações integrais do campo elétrico e do campo magnético. Teoricamente, as duas têm rigorosamente a mesma solução, então você pode usar uma ou outra, ou, por ser um problema linear, qualquer combinação das duas, qualquer combinação linear das duas, também pode ser usada. E a prática indica que esta é a melhor maneira de resolver o problema, não só com uma, nem só com a outra, e sim com uma combinação linear das duas. Na próxima aula, só antecipando, vai ser o método dos momentos. Repare que o teu operador é um operador linear. Você vai falar assim, nossa, mas aquela integral horrorosa, como assim é um operador linear? Repara, se você dobrar a corrente, você dobra o campo. Se você dobrar a intensidade do campo incidente, você dobra a intensidade da corrente. Integral é somatório. Você pode somar e mudar a ordem desse somatório. Então, é um operador linear, sim. Tá? E aí ele atende aquelas propriedades do operador linear. Inclusive, métodos momentos não vale só para equação integral. Você poderia ter aqui uma equação diferencial, desde que seja uma operação linear. Qualquer operação linear pode ser resolvida com auxílio do método dos momentos. Não sei se nessas outras situações é o melhor método. Para equações integrais é reconhecida em eletromagnetismo e em outras áreas de engenharia é reconhecidamente um excelente método. Tá? Então, estou representando aqui aquela integral horrorosa como sendo um operador linear. E aí a ideia é o seguinte, eu não conheço a corrente. A corrente é o que eu quero achar. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui estão os operadores lineares, só para ficar claro, para a equação do campo elétrico e para a equação do campo magnético. Mas a ideia é o seguinte, eu vou pegar aquela corrente que eu não conheço e vou representar ou localmente, ou seja, trecho por trecho do perímetro, ou globalmente, por exemplo, pode-se dizer que cada uma dessas funções é um polinômio que cobre o perímetro todo, tá? Cada polinômio com uma ordem diferente. Eu vou representar isso por funções locais ou globais, onde essas funções são conhecidas. No caso de vocês vão usar pulso. Vocês vão dizer que o contorno, o perímetro, é composto, descrito por segmentos de reta piquititinhos e que em cada segmento a corrente é constante. Se o segmento for suficientemente pequeno, é uma boa aproximação. Isso é dizer que você está representando localmente por um pulso. Tem gente que usa triângulo. Triângulo é muito melhor, desde que sejam triângulos sobrepostos. Como nessa figura aqui. Não, deixa para lá, vai ficar muito longe. Tem gente que usa seno. Tem gente que usa polinômio. Não importa, é uma função conhecida. No método momentos chama isso de função de base.
O Renato Mesquita, lá no Meshless, chama isso, ele ou os autores, chamam isso de função de forma. Função de forma, função de base é a mesma coisa, o método é que é diferente. Tá? Então, você localmente representa a sua incógnita por uma função que é conhecida, é a função de base. O que você não conhece é a amplitude dessa função. São esses coeficientes aqui, ó. Isso é que você não vai conhecer. Aí você pega isso e substitui dentro do seu operador linear. Aonde I é uma constante, então você passa para fora do operador. Se o operador for uma integral, você passa para fora da integral. Se for uma derivada, você passa para fora da derivada, porque o I é constante. E aí você tem aqui uma equação, onde o lado esquerdo é conhecido, porque é o campo incidente, o campo produzido pelas fontes externas, e do outro lado é o campo que você tem produzido pelas fontes, onde agora as incógnitas, a incógnita não é mais JS, a incógnita são os coeficientes que multiplicam cada uma das funções de base. Ou seja, se você expandir ao longo do perímetro a sua função JS desconhecida em N funções de base, você tem N incógnitas para determinar. É uma equação linear com N coeficientes. Se você fizer N amostras em N pontos diferentes em torno do cilindro, se nada der errado, você vai ter N equações linearmente independentes. N equações linearmente independentes, N incógnitas, você tem um sistema matricial, você resolve esse sistema matricial, acha incógnitas e tem a representação da sua corrente. Integra agora essa corrente, não mais observando em cima do cilindro, mas observando onde você quiser, você tem um campo espalhado. E acabou o problema. Viu? Mole. O mais difícil aqui, dependendo de como você escolhe as funções de base e dependendo de como você amostra essas condições de contorno, né? Essa igualdade, é que a remoção da singularidade pode ser um pouco mais ou um pouco menos complicada. Tá? Deu para entender a filosofia? Vou fazer uma pergunta. Repara que ao fazer isso, você passa a estar resolvendo o problema de maneira aproximada. Aproximada. Ó, isso aqui é igual, isso daqui é aproximado. Qual é o problema desse aproximado aqui, ó? Que é o que você vai implementar no computador. Qual é o problema desse aproximado aqui, ó? Qual é? Pergunta. Qual é? Qual é o problema de toda a técnica numérica? Qual é o problema? O número de pontos, de elementos, assim? Isso é o de menos, pô. Antigamente era um problemão, mas hoje em dia, pô... Saber a precisão da técnica? Deixa eu fazer a piada antes. O telefone celular de vocês é mais poderoso do que o mainframe que eu usava, eu e a universidade toda, há 40 anos atrás, quando eu fazia a graduação. Pô. Isso aí hoje não é problema. Qual é o que foi, Alves? Saber o quão preciso é o resultado? Aí você põe mais pontos e... Mas, por exemplo, a gente sabe a solução exata do problema que você passou para a gente, mas eu imagino que quando a gente vai aplicar essa técnica... a solução exata. E como é que você obteve a solução exata? Teve uma aproximação também. Não, você não, se é exata, você não fez a aproximação. Como é que você sabe? Vamos fazer outra pergunta. Como é que você sabe que aquela solução exata que você obteve num somatório, né? Como é que você sabe que aquela é a solução do problema? Agora, pô, vocês estudaram isso, cara. Vocês estudaram isso. Unicidade? E unicidade. E para você garantir que a solução é única, que aquilo que você obteve é único, você teve que impor o quê? Condições de contorno. E aonde está a condição de contorno nessa equação? Aonde é que está?
Hã? Campo incidente, campo espalhado. Ó, a condição de contorno está aqui, ó. E agora? E agora? Hã? A condição de contorno está imposta? Aproximadamente. Logo, você tem infinitas soluções. Este é que é o problema. Você tem infinitas soluções. Dependendo de como você implementa isso, você obtém uma solução que pode, inclusive, estar longe do que você quer. Então, a arte de resolver isso numericamente é encontrar uma solução que seja o mais próximo daquilo que você quer e que seja útil do ponto de vista de engenharia. Por exemplo, antenas refletoras. Porra, construir antena refletor e medir, hoje em dia, você mede com precisão fantástica. Então, um programa que seja útil para analisar a antena refletora tem que ser muito bom. A implementação tem que ser excepcionalmente boa. Você tem que ter muito cuidado. Se o programa for porcaria, ninguém vai usar. Vai usar para escrever artigo, mas para projetar antena, não vai usar. Agora, você quer usar equações integrais, por exemplo, para calcular o enlace de rádio de uma região rural, sei lá, um transmissor, um receptor, e o relevo é suave, aí você vai aproximar o relevo como sendo um condutor. Pô, você já vai errar no perfil do relevo, né? Você não vai conseguir colocar as árvores. Então, essa implementação não precisa ser tão rigorosa assim. Ou seja, o rigor vai depender do problema que você está resolvendo. Tem que ser algo útil do ponto de vista de engenharia, tá? Mas o lance todo é isso aqui, ó. Você agora não tem uma solução única. Você tem infinitas possibilidades. E você tem que achar aquela que te atenda, né, do ponto de vista de engenharia para o problema que você tem em mãos. Você não vai obter a solução exata. Aliás, a solução exata você só obtém para alguns poucos problemas canônicos, né? Onde você pode aplicar separação de variáveis. Foi o caso do cilindro que a gente resolveu na aula passada. Alguma pergunta? Deu para entender o problema? Agora é aproximado, você pode ter infinitas soluções. Você pode ter ressonância, é um problema que aparece quando você usa apenas uma das equações por um motivo que a gente não explicou, nem sei se a gente vai explicar na próxima aula, para falar a verdade. Geralmente é uma coisa que quando acontece, eu converso com o aluno. Só o problema é que com a distância as conversas ficam mais complicadas, né? Mas você pode ter ressonância. E imprecisão, por exemplo, você dá uma vacilada na hora de remover a singularidade, o resultado sai todo errado. Aí você vai analisar uma cabeça com olho, com nariz, aí mostra um gráfico cheio de cor. Pô, como é que você sabe que aquilo ali é a resposta? Como é que você sabe? Então, você primeiro resolve um problema que tem solução analítica. Entendeu? Ao invés de resolver um problema tridimensional de cara, põe uma esfera, incide uma onda plana, você sabe que tem solução analítica, que é o que vocês estão fazendo. Vocês usam a solução analítica para debugar o programa numérico. Por isso que eu não passei um problema geral de fonte. É uma onda plana batendo no cilindro. Primeiro você implementa um problema que tem a solução analítica, se for possível. Porque aí você vai ganhando confiança naquilo que você implementou. E mesmo assim não é garantia que vai funcionar sempre. Lógico que não vai funcionar sempre. Qual é a primeira regra? Qual é o primeiro mandamento do programador? Eu já ensinei isso para vocês. Qual é o primeiro mandamento do programador? O programa tem bugs, Do bom programador. Programador ruim não... Do bom programador. Qual é o primeiro mandamento do bom programador? Todo programa tem bug. Qual é o segundo mandamento? Enquanto você não acreditar de coração que o primeiro mandamento é verdadeiro, não vai achar o bug. Isso. Enquanto você não acreditar com todo o seu coração, toda a sua alma,
que o primeiro mandamento é sempre verdade, você nunca vai achar os bugs. O bug está sempre lá. Funcionou aqui, às vezes porque é simétrico, é um círculo, aí você põe uma aresta, aí o negócio aparece. Toda vez que você analisar um negócio e não funcionar, você não deve chorar, você deve rir. Porque o melhor bug é aquele que aparece para você. O pior bug é aquele que nunca aparece. E só vai aparecer no dia que você estiver precisando. Esse é o pior. Toda vez que você roda um programa e dá errado, é motivo de alegria, pô. Porque o bug está ali se mostrando para você. Ele está falando assim, tá aqui, eu tô aqui. Vem me pegar aqui, pô. Aí você vai com calma e pega ele. Aí vai ter outro lá escondido. E você vai fazendo isso até, enfim, não precisar mais daquele programa. Alguma pergunta, pessoal? Professor, esse problema que você está falando aí de ter infinitas soluções, já que foi truncado ali o somatório, né? Não aconteceu também na nossa implementação da solução exata, porque a onda plana uniforme, a gente representou ela como somatório de ondas cilíndricas. Só que a filosofia é totalmente diferente. Então, olha só, preste atenção. Você tem um somatório que na página... Deixa eu... só um momentinho, para não ficar muito grande, vou apagar. Não vou não, porque essa resposta aqui é interessante. Uma coisa é você resolver o problema analiticamente. Tudo bem, tem um somatório infinito. Tá? No livro fica bonito, né? Na transparência é só colocar um 8 de tombado que resolveu o problema. Aí você vai implementar. Mas você sabe que aquilo ali vai convergir, se convergir. Então você sabe que enquanto você não atingir o número infinito, você não chegou na resposta, mas ela vai convergindo. Você tem essa segurança. Você tem a segurança de que você vai chegar na resposta. É só colocar mais termos no somatório. Você sabe que aquilo vai convergir para a resposta. Aqui não. Você não sabe a priori. Você não sabe a priori. Ali você sabe. Oi? Por que eu não sei que aumentando o N... Eu coloco um tetraedro aqui para você achar o espalhamento de um telefone, um smartphone na presença de um tetraedro. Você sabe a resposta? Até porque se você soubesse, não precisava resolver o problema. Você não sabe a resposta. Os problemas que você vai resolver com métodos numéricos, você não sabe a resposta. Porque se você soubesse, não precisava resolver, pô. É só ir no livro lá, no artigo e copiar. Você vai resolver problema que você não sabe a resposta. E como é que você sabe que aquele bando de números que você obteve, aquilo ali é a resposta? Não sabe, pô. Então você tem que fazer aos poucos, devagar. Você faz um programa, roda um caso, roda outro, e aos poucos você vai ganhando confiança naquele algoritmo. Aí você projeta alguma coisa com aquilo, funciona. Aí você vai. Aí chega uma hora e fala assim: esse meu programa é bom pra caramba. Ele funciona sempre. E não é verdade. Vai ter sempre um caso que você vai rodar, vai dar errado, e você. Pior, você acha que está certo e está errado. Como é que você tem certeza que está certo? Você nunca vai ter certeza que está certo. Essa é a resposta. Por isso que o pessoal exige medida. Por isso que quando a coisa é muito complicada, tem que fazer protótipo, medir o protótipo. Aí sim, quando o protótipo é montado, medido, e tudo funciona, que o teórico chega num acordo com o cara do laboratório, aí está todo mundo tranquilo, aquele negócio pode voar, que talvez funcione. Mas enquanto isso, vai ficar um brigando com o outro. Você nunca tem certeza. Pô. Entendeu? No caso de vocês, tem uma solução analítica de referência. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão quebrar a cabeça até uma coisa bater com a outra. Esse problema é o problema que todo mundo queria ter, pô. O problema é quando a geometria nunca foi analisada. Como é que você sabe que aquela resposta que você obteve é verdadeira? Você não sabe, pô. Agora, você faz devagarinho, põe... Deixa eu pagar aqui a conversa, que já está virando conversa de botequim.